Bom dia a todos, primeiramente, porque todos não existem. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os professores que estão aqui hoje. Quero dizer que a gente está do lado de vocês e que esse problema é muito simples de resolver. É só vocês se lembrarem na hora de votar. Vale lembrar aqui que o presidente Bolsonaro aumentou o salário de vocês em 33% no governo dele, enquanto o prefeito do Recife aumenta em 1%. Mas vamos lá, desculpe aí, presidente. É muito interessante, né? Quando chega alguém para defender eles querem na cadeia. Mas é assim, é a hipocrisia do lado deles. Vereador, por favor. Vamos continuar, presidente. Hoje eu venho falar aqui para todos os vereadores de uma fiscalização que eu fiz no bairro da Iputinga. Presidente, eu peço que, já que a gente está na democracia, vocês respeitem um parlamentar eleito de falar aqui em cima. Vereador, por favor, focar no requerimento e virar para o plenário da casa. Perfeito, presidente. Presidente, quero falar aqui mais uma vez sobre uma fiscalização que eu fiz em um CAT, um Centro de Acolhimento Temporário. Vocês sabem o que é um CAT, vereadores? Um CAT é quando tem um desastre no Recife, muita chuva, a prefeitura ela remaneja o pessoal que está em área de risco para ficar no centro de acolhimento temporário. Sendo que nesse do bairro da Iputinga que eu fui fiscalizar, ele não estava sendo funcionado como um CAT. Ele estava sendo funcionado como um depósito da prefeitura que estava armazenando coisas super mal armazenadas. Tinham xícaras de ouro. Para que a prefeitura do Recife vai ter xícara de ouro? Será que o príncipe vai tomar o chazinho da tarde dele com esse tipo de xícara aqui? Nesse depósito também tinham coifas industriais. Isso daqui custa em média R$25 mil. Eu sei porque eu tenho um restaurante, eu tenho uma cozinha, eu sei como é que funciona. Largado, como vocês podem ver. Chovendo em cima e aqui estava um poço de dengue. Inclusive eu liguei imediatamente para o secretário de Meio Ambiente e eu tenho certeza que ele deve ter ido lá, porque aqui a gente trabalha para resolver os problemas e não criar mais. Como vocês podem ver, não era só xícara de ouro que tinha lá, não. Tinham pratinhos de ouro também. Vocês podem ver aqui, ó. Enquanto o professor tem um aumento de 1% no salário, está aqui a prefeitura com pratinho de ouro. Outra coisa que tinha lá, chovendo em cima, tá? Com infiltração. Liquidificadores industriais. Isso daqui é um absurdo, vereadores do Recife. Aí eu me pergunto, se não está funcionando, por que não vai para o reparo? Se não está funcionando, por que não revende em leilão? Agora, armazenado do jeito que estava armazenado, isso é um absurdo. É o nosso dinheiro sendo jogado no lixo. Mas não para por aí, não. Olhem isso aqui, ó. Vocês estão vendo o que é isso aqui? Não dá nem para saber o que é, né? É o jeito que a prefeitura do Recife armazena os nossos bens. Porque, afinal, isso não é do prefeito João Campos, não. Isso é nosso. Isso é comprado com o nosso dinheiro de pagador de imposto. Vocês acham que nas policlínicas do Recife tem maca hospitalar? Ou está faltando? Está faltando maca hospitalar? Olha como o prefeito guarda a maca hospitalar do Recife. Diga-se de passagem, no centro de acolhimento temporário. Não era no depósito da prefeitura almoxerifado. Era um centro de acolhimento temporário que recebeu licitação da prefeitura para ser feita a reforma e está sendo usado como depósito. Aqui, ó, maca hospitalar. Mas não para por aí, não. Olhem isso daqui. Vocês já devem ter visitado alguma cozinha industrial. Vocês sabem o custo de cada pecinha dessa daqui. Cada peça dessa de cozinha industrial é em média R$500. Estavam aqui empilhadas, com chuva em cima, com dengue, com barata, com rato, num centro de acolhimento temporário. Ou seja, você que está morando em área de risco, você que era para ser remanejado quando chove, não vai poder ir para o centro de acolhimento temporário porque está sendo usado como depósito e muito mal usado, como vocês podem ver. Olha como ele armazena as coisas.
Olha para isso aqui. Outra coisa, quando os vereadores vão fiscalizar policlínicas da prefeitura, eu pergunto aos demais, como está a situação das cadeiras? Horrível. Olha isso aqui. Isso são cadeiras de escritório, cadeiras de policlínicas, desse jeito. Está tudo mofado aqui, sabe por quê? Porque está chovendo em cima das cadeiras. Outra denúncia que a gente sempre recebe aqui é sobre colchão hospitalar. Como falta colchão hospitalar. Isso daqui é uma mangueira. Isso daqui são macas hospitalares. Isso daqui são colchões hospitalares. Vocês acham certo guardar o nosso bem material desse jeito? Enquanto você que está numa policlínica, numa unidade de saúde, não tem colchão, não tem maca hospitalar, a prefeitura está guardando desse jeito. Até malas tinham lá, armários nessa situação. Aí eu fico me perguntando, né? Por que não destinam essas coisas? Por que guardar desse jeito tão precário? Tem tanta gente que precisa de um armário, de um colchão, de uma maca hospitalar. Nem leilão bota, mas de imediato já passo a parte para o vereador Tiago Medina e em breve concluo. Vereador, muito obrigado pela parte, mas isso aí é o perfeito retrato do que é a gestão João Campos. É uma gestão que gasta muito dinheiro, mas que destina errado as coisas, para os locais errados. Porque ficou claro aí, falta algum dos itens que a gente vê faltando nas policlínicas? Não falta. Tem tudo em depósito. Você foi para depósitos, o vereador Eduardo Moura foi para depósitos e não falta material. Não falta colchão, não falta remédio. O que sobra é remédio vencido, como a oposição viu. Então isso é o retrato. Dinheiro, até para vocês, o dinheiro não falta não. Só que ele não quer destinar para vocês. Veja como essa casa votou no aumento dos cargos comissionados e como vai se posicionar com relação ao aumento do salário de vocês. E vocês vão ver quem de fato defende vocês. Sobre essas xícaras de ouro, Gilson, eu acho que é para combinar com os livros de ouro. O prefeito, o príncipe, ele está acostumado com realeza. Então ele quer tudo de ouro. Então para os superdotados da prefeitura, sobra ouro. Mas para o povo é R$1 de aumento, 1% de aumento. Para o povo é cadeira quebrada. Para o povo é falta de insulina, falta de medicamento, falta de atendimento. Para o povo é policlínica, que era para entregar em abril desse ano, ou seja, esse mês, custando R$3 milhões, e a obra nem começou. Então essa é a prioridade da prefeitura. Para o povo que se... Mas agora, para a autorrealeza da prefeitura e para os amigos próximos, é coisa de ouro sobrando. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador Tiago. Vereador Gilson, só interrompendo Vossa Excelência e pedir para que tire as palavras utilizadas pelo vereador Tiago Medina, dos anais desta casa, e também para que se coloque de uma maneira mais diplomática aqui, para que a gente não precise estar usando palavras desse calão aqui. Obrigado. Qual foi a palavra, presidente? Se eu estou pedindo para retirar, eu não vou repetir. Todo mundo ouviu aqui. Perfeito. Os senhores vereadores, só para finalizar aqui, eu mencionei diversas coisas que tinham nesse depósito. Agora eu pergunto para os senhores, num depósito, o que é primordial de ter você como gestor? É um inventário dos materiais que tem lá dentro, correto? A Prefeitura do Recife não tinha inventário do que tinha lá dentro. Outra coisa que eu não mencionei aqui, tinham fardos de calça jeans lá dentro. Fardos, mais de 2.000 calça jeans, tudo mofada, com chuva em cima, com rato e barata comendo. O que falta na cidade do Recife é uma gestão de verdade. Porque o que a gente vê nesse depósito é um descaso com o nosso dinheiro. Mas, presidente, já vou para o próximo requerimento. 170, por favor. Deixa eu só encontrar aqui.
Nesse eu prometo não usar o tempo todo, mas é uma denúncia muito séria que eu recebi no Alto José do Pinho. Vereadores, é inadmissível hoje no Recife a gente ter pessoas que vivam nessa situação aqui, ó. Prestem bem atenção. Como vocês podem ver, o que a gente tem de mais no Recife são cuidados paliativos, para sempre estar refazendo as barreiras com lona de plástico. Isso daqui, vereadores, a lona já está cortada no meio, e toda vez que chove, essa moradora aqui de cima, do Alto José do Pinho, não dorme. A realidade é essa. Como vocês podem ver, a casa dela está para cair a qualquer momento, e o auxílio que a prefeitura dá de R$300 para alugar outra casa em outro local, ela vai sair de uma encosta de morro para ir para outra. Então essa casa tem que rever esse tipo de auxílio e também tem que lutar para fazer mais barreiras, porque a situação do Recife está crítica e a situação dessa moradora do Alto José do Pinho também. De imediato já passo a parte ao vereador Rinaldo Júnior. Vereador Gilson Machado Filho, primeiramente eu quero lhe parabenizar pelo seu trabalho de fiscalização, está aí nas ruas, procurou uma barreira agora importante aí. Mas deixa eu falar uma coisa, Vossa Excelência. Eu acho que aqui nessa Câmara, praticamente todos os vereadores fazem requerimentos para que a barreira seja feita. Essa na Rua da Mangueira, eu conheço bem ela. E eu sei que ela já tem um projeto preparado, pronto. Ela é uma barreira nível 4. É uma barreira importante, a gente tem que fazer esse serviço. E o que eu quero dizer a você é o seguinte. Nos últimos 4 anos, jamais foi feito o investimento que foi feito. Você tem uma ideia, Gilson? Nas últimas gestões, já eram feitas apenas 20 barreiras por ano. E hoje a gente encontra 139 barreiras que foram feitas. A gente continua fazendo, continua trabalhando. É importante que se diga, e é essencial que se diga, que Recife precisa de fazer muito mais. Mas a gente não pode desmerecer o que tem sido feito. E essa tua fiscalização é importante. É mais um vereador, aqui como vereador Davi Muniz, vereador Júnior de Cleto, Fabiano Ferraz, todos os vereadores fazem esse tipo de requerimento e a gente torce muito que as barreiras sejam feitas. O que eu quero dizer é que a gente não pode desmerecer o que tem sido feito. A Prefeitura da cidade do Recife tem um olhar especial, executou os maiores orçamentos da história. Todos os dias, praticamente, inclusive no ano passado, praticamente todos os dias tiveram 3 obras por dia de barreira, de contenção de chuva. Canaleta, escadaria, corrimão, barreira. O projeto que a gente realiza, que a gente chama que é a Coqueluche, nosso município, que é o programa Parceria nos Morros, é um exemplo e premiado na ONU. Então, eu vim aqui nesse microfone de aparte para dizer a você que esse tipo de serviço é essencial, que a sua fiscalização continue apontando nos requerimentos onde tem que ser feito. É praticamente impossível zerar esse número numa só gestão. A gente precisa dar continuidade que tem sido feito. Mas é necessário, eu vim nesse microfone de aparte para dizer que o trabalho que é feito para defender o nosso povo nas chuvas, especialmente no controle dos deslizamentos de barreira, tem sido feito e com excelência, a ponto que é premiado, inclusive, pela ONU. Obrigado pelo aparte, continua nesse debate, que eu acho que é importante, conta com o nosso mandato, porque aqui todos nós, a gente não quer ter risco que ninguém perca a sua família e suas residências. Parabéns. Muito obrigado pela parte, vereador. De imediato, falo que eu, em momento nenhum, tentei desmerecer o que a gestão fez, eu só estou abrindo o olho mesmo, porque essa é uma situação bem crítica, e a gente tem que ter cuidado, porque, como o vereador mesmo falou, é a gestão que mais faz obra em área de morro. Realmente, no momento que você faz uma pintura hoje na área de morro, a gestão conta como se estivesse fazendo uma obra em área de morro. Então, tenham cuidado. O que essa gestão é expert é em fazer maquiagem. O que ele fala fazer obra em área de morro pode ser apenas uma pintura de corrimão, uma pintura de escadaria e uma pintura de barreira, como é de praxe. Fazer ali, eu amo a Guabiraba, eu amo o Vasco. Aí quando você entra na Guabiraba, entra no Vasco, você vê que tem mais 1000 barreiras para fazer. Então tenha cuidado, a fiscalização não vai parar. E eu acho que todo mundo aqui está na mesma situação. A gente quer a melhoria do povo recifense e não quer que o povo recifense passe por isso daqui, ó. Mas de imediato já passo a parte ao vereador Davi Muniz. Vereador Gilson, obrigado pela parte. Desde já parabenizar Vossa Excelência por debater
aqui nessa casa sobre as barreiras, que é... Pois não, vereador. Parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho de fiscalizar as barreiras. O vereador que antecedeu aqui na parte, Rinaldo Júnior, líder do PSB, não é apenas um mandato. São 3 mandatos já. 8 de Geraldo Júlio do PSB, com mais um mandato do PSB de João Campos e mais um ano do PSB aqui 2025 que estamos vivendo. Eu vivo essa mesma situação, vereador, na barreira do R7 Várzea. Uma tragédia anunciada. Se a gente somar, fazer esse pedido de informação, o quanto a prefeitura já gastou de lona, acredito que já daria para ser feito a barreira. Certo? Muitas barreiras deveriam ser feitas já, só com dinheiro que foi gasto de lona. E ninguém sabe o porquê. E aí, são tragédias que aconteceram agora há pouco, né, que mataram famílias, pessoas que morreram na gestão do prefeito João Campos. Então, a sua fiscalização é útil ao povo da cidade do Recife e quero lhe parabenizar pelo trabalho prestado ao povo do Recife. Muito obrigado, vereador. De imediato já passo a parte ao vereador Felipe Alecrim. Vereador Gilson, quero parabenizar Vossa Excelência pela aprovação a esses requerimentos. Vossa Excelência que tem um mandato extremamente ativo, que está nas ruas ouvindo a necessidade das pessoas e hoje traz um requerimento importante. Uma barreira, como o próprio líder do PSB colocou, de nível 4. Significa que é uma barreira que tem que ter uma atenção especial, que está na iminência ali de produzir um grande desastre de ceifar vidas. Vidas como as que foram ceifadas de mãe e filha ali no bairro de Passarinho e de várias outras tantas tragédias que aconteceram aqui na nossa cidade em tempos de chuva. Recife não suporta 5 minutos de chuva. E aí a gente poderia adentrar aqui na área do trânsito, nas áreas onde os bairros são cortados por rios e até dia de sol a água brota dentro da casa das pessoas. Mas eu queria trazer um ponto muito importante, que nós pudéssemos tirar dos nossos discursos esse termo paliativo ou manutenção preventiva quando se instala uma lona numa barreira, por exemplo, de nível 4. Mas, vereador, é melhor do que não ter nada. Não, o melhor, o ideal e o adequado é cuidar da vida das pessoas. É fazer obras de contenção para evitar os desastres que acontecem e que é comum acontecer aqui em nossa cidade. No Vasco da Gama, eu já subi essa tribuna inúmeras vezes. Tem barreira nível 4, já tem projeto, tem orçamento. O próprio presidente dessa casa esteve com o prefeito nos Estados Unidos para aprovar um empréstimo de 2 bilhões. 2 bilhões de reais para serem destinados em obras de infraestrutura. Onde é que está o dinheiro? Onde é que está a execução dessas obras? Não é suficiente para a gente garantir, pelo menos, que as obras nas barreiras de nível 4 sejam realizadas. Na gestão anterior, foram mais de 3,5 bilhões de reais em empréstimos. Recurso tem, o que falta é vontade política, é competência para fazer. E aí entra um ponto muito importante a ser observado, é porque o líder do PSB coloca como se o prefeito tivesse apenas há 4 anos na gestão e esquece que os 8 anos passados foi administrado pelo prefeito Geraldo Júlio. Talvez o líder do PSB esqueça, porque naquela época ele chegava aqui com a pastinha preta, era líder da oposição e mostrava o Recife de verdade. E era tão crítico quanto os vereadores que fazem a oposição, crítico inclusive com relação às peças publicitárias do PSB. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador. É impressionante, né? É muita maquiagem para tentar esconder o errado. Mas, de imediato, presidente, já passo para o próximo requerimento, o 1775.
Pessoal, esse também foi uma fiscalização que eu fiz, mas esse foi numa farmácia distrital. Uma farmácia distrital que, de imediato, quando eu cheguei lá, já recebi várias denúncias do próprio pessoal que estava lá trabalhando, que era uma farmácia distrital que estava sem farmacêutico. Como é que uma farmácia vai funcionar sem um farmacêutico? A farmácia estava mais de um mês esperando um farmacêutico e não tinha farmacêutico lá dentro. Eu entrei na farmácia, fiscalizei, na parte que tinha os remédios que precisavam estar em ar-condicionado, os remédios estavam bem guardados no ar-condicionado. A gente não está aqui só para criticar, não, a gente tem que falar a verdade. Agora, é muito importante ressaltar para vocês que quando eu indaguei, perguntei se tinha um inventário dos remédios que lá estavam, não tinha inventário. Presidente, tinham várias caixas de remédio na parte externa que estavam abertas. Caixa de remédio, caixa de pomada, tudo aberta, ou seja, diversas pessoas podem entrar. Eu não estou falando que as pessoas fazem isso, tá? A gente sempre espera o melhor das pessoas. Agora, no momento que você não tem um inventário, no momento que a caixa está aberta, isso é propício a pessoa fazer o que quiser lá dentro. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu encontrei nessa farmácia digital. Primeiro lugar, vereadores, a gente tem 2 vereadores médicos nessa casa. E na época da pandemia, os médicos não recebiam face shield para se proteger. Sendo que nos depósitos da prefeitura, é de praxe o vereador achar caixas de face shield sem utilizar. No depósito antigo eu achei mais de 30 caixas de face shield zero. E nessa farmácia distrital tinham mais cerca de 4 caixas, senhor presidente. E eu peço que o senhor fale com a gestão. Pergunte o que são essas caixas de face shield e por que a gestão não está usando. Outra coisa, vereadores. Lá também era uma farmácia distrital, mas durante a fiscalização, eu vi que lá também funcionava como um depósito da saúde. Olhem isso daqui, ó. Sabe o que são isso daqui, vereadores? Impressoras e televisões. Eu acho que nem se fabrica mais esse tipo de televisão. Tudo a céu aberto. O argumento é que vai para leilão. Tu que faz leilão, tu vai comprar um negócio desse, bicho? A céu aberto, se estragando. Isso daqui é nosso dinheiro no lixo. Tanta gente precisando de um computador, de uma peça de computador, de uma televisão, de uma peça. Vocês que rodam em comunidade sabem a quantidade de gente que tem em mercado público que conserta esse tipo de coisa. Agora, por que a Prefeitura do Recife não faz uma doação, um leilão? Fica aguardando desse jeito aqui, ó, a céu aberto. Eu acho que é mais interessante fazer uma licitação e comprar tudo novo, né? Vamos lá. Mais coisa aqui, ó. Isso daqui são geladeiras farmacêuticas. Isso daqui é caríssimo, vereadores. Tudo sendo pessimamente armazenado. Aqui era geladeira e goteira em cima. Ó. Um absurdo completo, mas não para por aí não. Vereadores, lá na farmácia distrital 6, na Imbiribeira, tinham 9 ambulâncias da Prefeitura do Recife sucateadas, jogadas no lixo. Parecia uma cena assim de filme de The Walking Dead, aquele do zumbi. O zumbi saindo de dentro da ambulância. Já tinha mato nascendo no meio da ambulância. Agora, essa ambulância custou algo para o município. E essa ambulância hoje, do jeito que ela está, a carcaça dela também custa algo. Então, por que a Prefeitura não destina isso daí? Eu acho que os vereadores dessa casa têm que entrar em um consenso. Bora rodar todos os depósitos da Prefeitura e destinar? Afinal, é o nosso dinheiro. Eu acho que todo mundo aqui vai concordar em fazer isso daí. Bora pressionar a Prefeitura de fazer um leilão? E se não fizer um leilão, que doe para o povo recifense. Isso vai gerar dinheiro na economia do município. Agora, guardar do jeito que está guardando é dinheiro jogado no lixo. Outra coisa, ó. Isso daqui, vereadores, são berços. Berços de inox de criança. Quando o recém-nascido nasce, ele vai para esse tipo de berço aqui, ó. Eu não sei se dá para ver na imagem, mas olha o telhado em cima dos berços. Aqui é chuva, goteira em cima dos berços. Está se perdendo todo esse material. É impressionante. Parece que a Prefeitura faz de propósito para um negócio se estragar e eles têm que fazer uma nova licitação. A gente vai, a gente fiscaliza, a gente vê que está faltando.
E tem tudo nos depósitos da prefeitura. Eu indaguei os vereadores aqui, e mais uma vez vou indagar. Falta maca hospitalar nos hospitais do Recife? Hospitais não, né? UPIAs não, policlínicas e unidades de saúde. Falta maca hospitalar, né? Eu quero que vocês vejam uma cena aqui. Dá para contar a quantidade de maca hospitalar que tem aqui da Prefeitura do Recife? Dá para vocês verem que, do jeito que está armazenado aqui, o prefeito do Recife está criando dengue. Olha aqui, ó. Isso daqui está a céu aberto. São macas hospitalares, macas cirúrgicas, vereadores. Todas jogadas no lixo. Eu estou prestando atenção no rosto de vocês. Vocês estão todos indignados com um negócio desse. Essa denúncia não é para ficar aqui. A gente tem que cobrar o prefeito que ele destine isso daqui. Mais uma vez eu liguei para o vereador, que é presidente da comissão de meio ambiente, quando eu estava lá, e mandei ele avisar o secretário de meio ambiente, porque a gente tem que resolver isso urgente. Quando eu saí dessa fiscalização, vocês acreditam que nesse prédio aqui, uma mãe desse prédio veio até mim falar que seu filho estava com dengue no hospital? Quem é o culpado disso aí, vereador Eduardo Moura? O prefeito do Recife. Afinal, isso é um depósito da prefeitura. Não é à toa que no ano passado o Recife registrou o maior número de casos de dengue na história. A gente tem o presidengue e tem o prefeito dengue, João Campos. Outra coisa, falta cadeira, né? Nas unidades de saúde. Isso é jeito de armazenar cadeira? Isso aqui é uma pilha de lixo. Mais uma vez eles falam que vai para leilão. Tu compraria um negócio desse, armazenado desse jeito? Quantas pessoas não estão precisando de uma cadeira dessa hoje? Presidente, isso é muito sério, presidente. Isso não pode parar aqui, presidente. Vocês têm que entender, vereadores, não é porque eu sou oposição, não. Eu quero o melhor para o Recife, para o recifense. E eu sei que cada vereador aqui é atuante e também quer isso. Eu tenho certeza que quando vocês rodam na comunidade, quantos pedidos de móvel, de cadeira, de armário os vereadores não recebem? Vamos fazer o seguinte, vereadores. A gente roda, a gente sabe o povo que precisa. Vamos pegar cada depósito dessas coisas que estão se acabando, e vamos dividir para cada vereador as coisas que tem dentro. E a gente destina para o povo recifense. Agora, guardar desse jeito aqui é inadmissível, vereadores. Essa denúncia não pode ficar aqui. Outra coisa que eu encontrei na farmácia distrital, olhem aqui, ó. Geláguas, guardados ao relento, chovendo em cima. Aí aquela história, né? Não está funcionando. Isso é jeito de guardar uma coisa que não está funcionando? Se não está funcionando, por que não vai para conserto? Me desculpem, vereadores, tem coisas que ainda não dá para defender. Isso daqui não dá para defender. Outra coisa que eu encontrei na farmácia distrital 6, como o vereador Eduardo Moura encontrou no depósito de saúde, de praxe, remédios vencidos. Remédio de dor, Eduardo Moura, vencido. Aí você chega na unidade de saúde, tem remédio para dor? Paracetamol, Eduardo Moura, vencido. No lixo. Paracetamol, no lixo. Remédio para tuberculose, no lixo. Outra coisa que tinha lá, diversas motos da SAMU, sem motor, sem roda, sem nada. Agora, cadê o inventário? Para onde as peças daqui foram? Tem essa informação? Não tem. Agora, o pessoal da prefeitura tem acesso lá dentro. Para onde foram as peças? Para onde foi o nosso dinheiro? É uma coisa que a gente tem que perguntar. E, infelizmente, a prefeitura do Recife não responde os nossos pedidos de informação. Mas, de antemão, muito obrigado, presidente, pelo silêncio dessa casa. Eu sei que todos estão comovidos com essa causa e tenho certeza que todos os vereadores, a partir de hoje, vão entrar em ação para resolver esse problema. Muito obrigado.